Olá, saudações. Eu sou Luiz Renato e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ambientes híbridos, ou seja, transacionais e analíticos ao mesmo tempo na mesma arquitetura. Como exemplo aqui eu vou usar um banco de dados NoSQL, no caso o Cosmos DB. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a diferença entre SQL e NoSQL. Os modelos NoSQL têm se tornado cada vez mais populares para uso em aplicação e eles têm inúmeras vantagens, mas uma coisa que eles realmente não fazem bem é a parte de analytics, a parte de agregação, de juntar, ou seja, ler todos os registros e gerar relatórios, gerar sumarizações. Os databases SQL relacional, transacional, tem melhores ferramentas e recursos para tratar essa parte analítica, mas mesmo nesses tipos de database, não é recomendado que você faça a parte analítica direto na produção. Por quê? Porque isso gera concorrência, isso consome recursos e acaba conflitando com as suas aplicações, ou seja, você acaba concorrendo com as aplicações transacionais, com a entrada de dados. Nos bancos de dados relacionais, esse tipo de problema costuma ser solucionado com o uso do CDC, Change Data Capture. Já no Cosmos DB, o recurso disponível é o Change Feed, que é uma espécie de CDC. No Change Feed é possível consultar os últimos documentos imputados no meu banco de dados. Mas existe uma solução ainda mais simples, que ela é implementada através do Synapse Link, um serviço nativo, automático, simples de implementar e praticamente gratuito. Vamos entender como é que ele funciona. Imagina uma aplicação que faz input de dados no formato NoSQL dentro do Cosmos DB e que eu preciso desses dados quase em tempo real, near real time, para gerar relatórios, para plotar em um dashboard ou coisa parecida. Então eu ligo o Synapse Link, imediatamente o Cosmos DB gera uma cópia desses dados em formato analítico no Analytical Store, que vai ser consumido pelo Synapse Analytics. E a partir dali, nesse container de dados, eu vou poder consultar via Power BI, via Excel, enfim, conectar aplicações para fazer pesquisas lá dentro. Eu vou mostrar isso agora. Entrando aqui então no meu Azure Portal, vou em Research Groups, eu tenho um Research Group chamado HTAP. Nele eu tenho dois recursos, o Synapse e o Cosmos, entrei aqui no Cosmos. No meu Cosmos DB é o meu serviço de banco de dados, eu já tenho um banco de dados criado e um container dentro desse banco de dados, com alguns registros. Deixa eu clicar aqui num registro para vocês verem. Esse aqui é um banco de dados que guarda informações sobre filmes, ano de produção, rating, nota no Rotten Tomatoes, entre outras coisas. Deixa eu fazer uma query. O padrão NoSQL do Cosmos DB, ele permite que eu faça queries padrão SQL mesmo. Então, eu dou um count aqui para vocês verem o número de linhas, tem 9.000 registros. Deixa eu fazer um where aqui, filtrar por alguma coluna, rating igual a 8. Tem 914 registros desse tipo. E agora eu vou pegar um registro específico, código igual a 1000. Tem só uma linha, deixa eu ver qual é essa linha, qual é esse registro, asterisco. Tá aí, é Made to Order, é o nome do filme, 1987. Acho que é Cinderela às avessas, se eu não me engano. Agora deixa eu entrar aqui no Synapse Analytics. No Synapse Analytics eu tenho um estúdio específico para ele, né? Synapse Workspace. Aqui eu já tenho um data lake vinculado que eu crio durante o provisionamento desse serviço. E o Synapse Analytics, ele olha para storage, né? Então, são pastas dentro de um storage. Essa aqui é uma pasta com arquivo do padrão Parquet. E eu consigo navegar nesses dados. Com um clique da direita ali eu peço para ele gerar um script e esse script vai fazer um select nos dados, ou seja, ele está lendo direto do storage e ele permite que eu faça interações padrão SQL também. Deixa eu dar um select count. Esse Parquet tem 100 milhões de registros, para vocês verem como é rápido interagir com o arquivo Parquet, né? Que ele é colunar. Mas eu consigo acessar outros tipos de padrão de arquivo, do tipo CSV, entre outros, né? Tá aí, uma tabela pequenininha. Então deixa eu fechar aqui e vamos lá. Meu objetivo nessa demonstração é fazer com que o Synapse Link replique os dados do Cosmos DB
para dentro do Analytical Store, para eu poder consumi-lo com o Synapse Link. Eu volto lá no Cosmos DB. Dentro do próprio Cosmos DB, eu tenho aqui um menuzinho, que é esse aqui, ó, Azure Synapse Link, onde eu faço a configuração. E aí eu habilito o Synapse Link no serviço do Cosmos DB, que está fazendo a configuração. Ele já me mostrou aqui o database e o container que eu tenho, e eu vou habilitar esse container. Eu posso ter múltiplos databases e múltiplos containers, eu posso escolher qual deles que eu vou replicar e manter replicado. Ok, dou um Next. Agora eu vou escolher a minha subscription, a minha assinatura, e para qual workspace de Synapse eu vou mandar esses dados. Vou mandar, fazer uma carga inicial e manter atualizados. Então escolho lá o meu database do Cosmos, ou seja, a base do Cosmos que vai ser replicada para dentro do Synapse Analytics. E crio um Linked Server. Essa configuração ele já faz lá do outro lado, ele vai fazer essa configuração no Synapse Analytics. E aí deixa eu voltar lá no Synapse Analytics para vocês verem. O único linked source, ou a fonte de dados linkada que eu tinha, era o próprio Data Lake da instalação. Aí eu dou um launch aqui, ele vai dar um refresh no Synapse e já apareceu ali o Cosmos DB. O Data Lake que já estava linkado continua disponível, né, com suas pastas ali. E eu tenho agora o Cosmos DB que já tem o container de filmes. E ali eu dou um clique da direita e ele já gera o script para acessar os dados. Existe um passo adicional aqui que é basicamente criar credencial, ou seja, autorizar com que esse workspace de Synapse tenha acesso aos dados que foram gerados a partir do Cosmos DB. A questão é, eu preciso autorizar que os dados possam ser acessados. Eu volto lá no Cosmos DB, pego a chave, copio, coloco aqui na criação da credencial, vou rodar aqui, opa, está sobrando ali o 0, roda de novo. Beleza, está criado a credencial, preciso fazer isso uma única vez, a partir daqui eu consigo com o OpenRollSet, com comando, fazer acesso aos dados que foram copiados, que foram replicados a partir do Cosmos DB. Vamos fazer algumas queries aqui, dar um count. Lá, vocês se lembram que havia 9.000 registros. Vamos ver se todos foram carregados, já tem todos aqui, 9.000. E eu fiz algumas queries, vou replicar essas queries aqui, rating igual a 8, deu 914 registros, então está igualzinho. E eu procurei também um código igual a 1000, de um registro específico. Vamos ver se é o mesmo. Made to order. Beleza, é o mesmo registro, então está tudo igualzinho. A próxima coisa que eu vou testar é se os novos registros que forem inseridos no Cosmos DB serão movidos, serão replicados, copiados para dentro do Analytical Store. Então eu tenho os meus registros aqui, eu consigo criar um novo item. Eu tenho aqui um notepad com alguns registros, eu vou copiar aqui, tá aí, ó. Antes de salvar, eu volto lá no Synapse, vou dar um count de novo, mostrar que tem 9.000 registros, conferir, beleza? 9.000 registros. Então volta lá, agora eu vou salvar esse novo registro. Então agora tem 9.001 registros. E vamos lembrar o que o Synapse Link faz, né? Então o registro dos Trapalhões, ali do filme dos Trapalhões, foi inserido no Cosmos DB, copiado para o Analytical Store em outro formato, em formato analítico, e pode ser consultado pelo Synapse Link. Se eu der um count no Synapse, vai aparecer 9.001 registros. E se eu der um where código igual a 9.001, que é o registro novo que eu inseri, ele deve mostrar o registro ali do filme dos Trapalhões, ó. Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Então, essa replicação, né, de dados é near real time. Agora eu vou colocar mais um registro, aqui, ó, Tropa de Elite, copiar, adiciono aqui, código 9999, beleza, salvei, vamos voltar para o Synapse, dar um count primeiro, seleciono sem where, 9.002 registros, e se eu procurar o registro 999,
tem que ser o filme Tropa de Elite. Tá aí. O recurso que eu estou usando para fazer essas operações é o Serverless Pool, mas o Synapse oferece também um Spark Pool, ou seja, eu consigo por notebook, por motor Spark, fazer interação com os dados. Aqui eu estou criando um data frame, mas eu posso também criar um Spark Table. E para executar esses notebooks eu vou precisar criar um recurso chamado Spark Pool, ou Apache Spark Pool, dentro do Synapse, que é basicamente um cluster Spark. E é isso. Além do Synapse Link para Cosmos DB, a Microsoft disponibilizou também Synapse Link para Dataverse, que é a base de dados do Dynamics, né, o CRM da Microsoft, para SQL Database e para SQL Server, né, o serviço que roda sobre sistemas operacionais Linux ou Windows. E é bem possível que outros serviços do Synapse Link surjam para outras fontes de dados. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar. Espero que tenha sido interessante. Assine o canal e até a próxima.